Olá, outra nova semana, outra oportunidade que eu tenho de compartilhar contigo um texto das Escrituras Sagradas. Eu te convido que você fique uns minutos mais comigo. Eu gostaria de compartilhar com você um texto da palavra do nosso Senhor que está em Gênesis, capítulo de número 21. Gênesis, capítulo de número 21, versículo de número 16. E afastando-se foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí de onde você está. Nos momentos de desesperação, nos momentos mais tenebrosos, nos momentos mais escuros da nossa vida, nos momentos mais complicados, sempre vamos ter a graça do Senhor sobre a nossa vida. Aqui está Agar, no momento de completo desespero, no momento de completo afã, em que ela estava desesperada sem saber o que fazer, até que veio o Senhor ao seu socorro. Eu te conto a história. Tudo começou um pouco antes, com Abraão. Deus havia chamado Abraão e dito a Abraão, e disse a Abraão: eu vou fazer de você uma grande nação. E disse a eles: você tem que sair da tua casa, da tua parentela, de onde você está, e você vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar onde é. Abraão, sem saber o que ia acontecer com a sua vida, sem saber onde teria que ir, foi e atendeu de maneira obediente o chamado de Deus. E assim se foi. E o Senhor disse a Abraão e a sua mulher Sara: vocês vão ter um filho, e eu vou fazer deste filho uma grande nação. Essa era a promessa de Deus. Às vezes as promessas de Deus tardam. Às vezes as promessas de Deus demoram um pouco, mas se o Senhor fez a promessa, Ele é fiel e Ele vai cumprir a promessa. Passe o que passe, aconteça o que aconteça, o Senhor é fiel e vai cumprir a sua promessa. Então, o Senhor disse a Sara e a Abraão: você vai ter um filho, Sara, de Abraão. Seria uma tarefa como um milagre, porque ambos já eram avançados em idade, já eram velhos, já tinham passado Sara já tinha passado do tempo de gerar filhos, e ademais, Sara era estéril. Quando ela pôde, ou nos tempos em que ela podia gerar um filho a Abraão, ela não pôde, justamente porque era estéril. E isso era um peso para as mulheres da época. Não gerar um filho era como se ela tivesse uma maldição, conforme os costumes da época. Então Sara carregava esse grande estigma de nunca ter gerado um filho ao seu marido. E o Senhor lhe disse, já com idade avançada, Sara: você vai ter um filho. No princípio, Sara duvidou, como crer em uma situação como esta. Depois creram na promessa do Senhor, mas como a promessa tardava para ser cumprida, a Bíblia diz que Sara, quando eles chegaram na terra, a terra onde até hoje está o povo de Israel, quando chegaram nesta terra, Sara assumiu os costumes dos povos da região. E vendo que não podia gerar um filho ao seu marido, pegou uma de suas escravas, que se chamava Agar, ofereceu a seu marido e disse: você tem que se deitar com ela, se relacionar com esta mulher, e ela vai gerar um filho seu, e você vai ter um descendente. Claro que Abraão poderia contestar a sua mulher. Claro que Abraão deveria confrontá-la e dizer: não vou fazer isso. Mas ele não fez. Aceitou a sugestão de Sara, a imposição de Sara. Aquela mulher chamada Agar, que não tinha vontade própria porque era uma escrava, teve que se deitar com o seu amo, com o seu chefe, com o seu patrão, e assim se relacionou com Abraão e ficou grávida e gerou um filho de Abraão. E nasceu o primeiro filho de Abraão, Ismael, com aquela escrava da sua mulher. Que tristeza quando você se apressa diante das promessas de Deus. Você não precisa dar ajuda para Deus. Se Deus te prometeu, cabe a você esperar
Não apresse as coisas. Tenha calma. Espere. Apressar as coisas só vai piorar a situação. Calma. Espere. Sara não soube esperar. Se adiantou, se apressou, quis dar um descendente ao seu marido por tabela através de uma escrava, e assim aconteceu. Um menino nasceu, Ismael, foi abençoado por Deus, fato, porque dele veio uma grande descendência que está aí até hoje, que são os árabes, que também são descendentes de Abraão, e é incrível como árabes e judeus, ambos descendentes de Abraão, estão brigando até hoje. E o Senhor, e ambos vieram da mesma semente, ambos vieram de Abraão. E de Ismael foi gerada esta grande nação, os árabes. Nós temos que aprender a ter uma visão diferente para com os árabes. Muitas vezes somos preconceituosos, com uma visão estereotipada, quando na verdade deveríamos amar este povo, sabendo que eles também podem ser alvo da graça do Senhor através do Evangelho de Jesus. Tendo passado este tempo, diz a palavra que 20 e tantos anos depois, a promessa se cumpriu. E com 90 anos, Sara gerou um filho e amamentou um filho, tendo 90 anos de idade. Milagre! O menino se chamou Isaac e dele nós somos descendentes espirituais. Ainda que não sejamos judeus, somos descendentes espirituais da promessa que estava sobre este menino, porque Jesus veio desta linhagem. A Bíblia diz que o menino cresceu, Isaac, e começou aquela briga natural entre irmãos. Ismael, o mais velho, começou a fazer brincadeiras com o mais novo, Isaac. E Sara, a mãe, ficou louca, com muita raiva, porque estavam mexendo com seu filho. E então, naquele momento, ela disse a Abraão: você tem que mandar embora de casa essa escrava e o seu filho, porque ele não vai herdar nada, a herança é do meu filho, Isaque. Abraão ficou conduído com o ultimato de Sara para mandar embora a Agar e a seu filho Ismael. Era seu filho. Mas o Senhor veio e disse: não te preocupes, Abraão. Eu vou fazer dele uma grande nação. O menino será abençoado. No dia seguinte, Sara, que nunca conheceu outra casa, ainda que tenha sido escrava desde a infância naquela família, nunca conheceu outra casa, nunca conheceu outra referência de família, foi mandada embora de casa com um filho pequeno por Sara e por Abraão. Nos assustamos, é verdade, em perceber que os grandes heróis da fé na Bíblia são humanos, como eu e você, sujeitos aos mesmos pecados, condenados pelos mesmos pecados e alvos da mesma graça que eu e você, pecadores como eu e você. Assim, Abraão cumpriu o que Sara queria e mandou embora Agar, a escrava, com o seu filho pequeno. E ela foi com um odre de água, como diz a Bíblia, e um pouco de pão. E passou a andar errante pelo deserto, sem rumo, sem saber o que fazer. E andando errante pelo deserto, diz a Bíblia que ela colocou o filho debaixo de um arbusto, porque o menino estava prestes a morrer, desidratado e com fome. Ela se assentou a um tiro de arco, ficou de longe, vendo a cena, e fechou os olhos e disse: eu não quero ver meu filho morrer. Era uma hora desesperadora. Era uma hora de completo desespero. O que fazer num momento de completo desespero como esse? Nós que temos filhos, nosso filho está prestes a morrer, nós estamos presenciando a cena. É uma hora de desespero. O que fazer? Nesta hora, diz a Bíblia, que veio o Senhor dos céus, o anjo de Deus, o próprio Senhor veio dos céus ao encontro de Agar e disse: não temas. E é o que o Senhor nos diz nos momentos de desespero. Não temas. Na nossa desesperação, no nosso desespero, o Senhor vem ao nosso encontro e diz: não temas. Era uma mãe que estava perdendo o seu filho, mas o Senhor disse para ela: não temas. Tenha calma, o Senhor estava ali. O Senhor mostrou onde havia água, o Senhor mostrou onde havia comida,
E o Senhor cumpriu a promessa sobre Ismael e deu a ele e a Agar uma grande descendência. Deus nunca nos desampara nos momentos de desespero. Pode ser que você esteja passando por esse momento de desespero essa semana. Na hora de desespero, não tenha medo no seu coração. Tenha calma, tenha fé. Pode ser que seja agora, pode ser que seja esta semana. Confia. O Senhor virá ao teu socorro. Que assim seja sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Amém.